Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulheres no Tributário, projeto que foi criado para conectar mulheres, reunir tributaristas de todo o Brasil e agregar com conhecimento técnico de qualidade. Hoje é um dia muito especial, primeiro Congresso Internacional do Mulheres no Tributário, e temos diversas mentes brilhantes para agregar com conteúdos. Também gostaria de agradecer especialmente ao BTG Pactual, que é um banco completo para você, advogado, e para a sua empresa. Hoje, para abordar um pouquinho sobre as mudanças do ICMS e falar um pouquinho do projeto também, eu tenho aqui o Antônio. Muito prazer estar com você hoje, Antônio. Prazer todo meu. Uma satisfação. Eu gostaria de conhecer um pouquinho da sua trajetória, já que você está na linha de frente aí na reforma tributária, na atuação, nessa mudança do ICMS. Então, me conta um pouquinho da sua carreira e como você está atuando nessa área. Eu fui professor de física e fiz engenharia elétrica e física pura, que eu adoro física, mas terminei fazendo direito e atuo na Secretaria da Fazenda há 30 anos, auditor da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, e participei como doutorando da PUC de São Paulo do projeto inicial da reforma tributária que começou no CECIF. Então, eu atuei no CECIF em 2014, 2015, no início da concepção da PEC 45, que foi a minuta escrita no CECIF. Depois atuei também no PAT-RTC, que foi a participação dos auditores estaduais, municipais e federais na elaboração do PLP 68, PLP 108, sobre a supervisão da CERTA, Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, e também estou participando no pré-comitê gestor. Eu sou o coordenador dos regimes específicos, diferenciados e favorecidos, e inclusive concluímos a minuta do regulamento desde do início do mês, entregamos para a Receita Federal e estamos aí nos ajustes finais do regulamento, que é a regulamentação do IBS em relação à Lei Complementar 214. Então, atualmente estamos aí nesse estágio da reforma tributária, mas é muito importante que os setores participem também dessas discussões para que haja um aprimoramento. E nada melhor do que um congresso como esse para que haja muitas sugestões interessantes, principalmente das mulheres, que são brilhantes e estão aí nos dando esse prazer de participar desse congresso e ouvi-las, né? Porque as mulheres são muito relevantes, muito importante que elas participem cada vez mais no poder de decisão, né? Infelizmente, no Brasil temos um machismo muito grande, né? Nós temos no Congresso dominado por homens, e é muito importante esse movimento das mulheres tributárias. Eu acompanho há 3 anos esse movimento, que é muito relevante para a sociedade de um modo geral. Que demais. E hoje a gente tem a reforma tributária, né? Com esse projeto Mulheres no Tributário, a gente tem ganhado cada vez mais espaço, né? Que antes era dominado só por homens, né? E pensado por homens a reforma. E hoje a gente tem conquistado cada vez mais com mentes pensantes, né? Você vê como a gente tem fomentado esse debate aqui, reunindo mulheres do Brasil inteiro. Então, a importância disso também é muito grande, né? E como a Carol sempre fala, a gente não segrega. A ideia não é segregar, ter as mulheres tentando se sobressair, mas é uma forma de agregar, de juntar força para que a gente consiga alcançar postos de autoridade, né? Então, isso é muito importante. Muito importante, concordo plenamente. Não é? E você agora atuando diretamente na reforma tributária, gostaria que você me contasse um pouquinho do que você abordou na mesa, quais as mudanças que vão ter no ICMS e como que vai ser feita essa transição. É muito importante essa transição para que o público entenda por que essa transição que vai até 31 de dezembro de 2032, porque muitos questionam, porque a CBS ela será instituída a partir de 2027 já, 2026 tem um ano teste, que será cobrado o 1%, 0,9% da CBS e 0,1% do IBS. Entretanto, houve uma previsão na lei complementar de uma dispensa do pagamento, inclusive, na minha opinião, inconstitucional no que diz respeito ao IBS, porque uma lei complementar federal está dispensando um tributo de competência dos estados e municípios, que é o IBS. Então, na minha opinião, houve uma dispensa, digamos assim, que está até previsto na emenda constitucional, mas isso ofere o Pacto Federativo. Mas o contribuinte, se pagasse esse 1%, eles não teriam prejuízo, que poderiam compensar tanto o IBS como a CBS com os tributos federais.
Então, ele não haveria um aumento da carga tributária. Mas, enfim, haverá uma dispensa a partir de 2026, desde que os contribuintes cumpram as obrigações acessórias. Mas, por exemplo, se o fisco, eu trabalho no fisco e às vezes existem mercadorias em trânsito, e essas mercadorias em trânsito às vezes não têm um documento fiscal, também não tem, enfim, se não tiver, um documento fiscal inidôneo. Então, se houver uma autuação, por exemplo, de um contribuinte que esteja transitando mercadorias sem documento fiscal, obviamente eles estarão descumprindo a obrigação acessória. E aí já haverá uma autuação e a cobrança do IBS, né, de 0,1%, porque nesse caso a dispensa só será quando houver o descumprimento das obrigações acessórias. Essas obrigações acessórias estarão no regulamento que deverá ser publicado até o final de setembro, assim eu espero. Tá? Mas vejam aí como estamos aí já a partir de 1º de janeiro de 2026, né, no ano do teste, que poderá haver inclusive a cobrança desde que o contribuinte descumpra a obrigação acessória, que é esse caso. Né? Então estamos aí, inclusive é muito importante que haja esse tipo de evento, desse congresso, para que cada vez a reforma tributária seja explicada, né, com detalhes, porque as empresas precisam se adequar aos novos sistemas. Já existe um projeto piloto que está sendo feito pela Receita Federal do Brasil e pelo CEPRO, também com a cooperação do pré-comitê gestor, e nesse projeto piloto já existem aí algumas simulações, emissões de documentos fiscais, não documentos fiscais reais, mas as empresas que foram convidadas para participarem desse projeto piloto já estão, digamos assim, testando essa transformação, né? Porque essa reforma tributária é uma transformação na tributação sobre o consumo, uma transformação radical, e dentre essas mudanças haverá a extinção do ICMS, no caso PIS/COFINS já será extinto a partir de janeiro de 2027, mas o ICMS não, ele só vai ser extinto definitivamente a partir de 1º de janeiro de 2033. E por que essa transição? Foi o que eu comecei a falar. Porque existem os benefícios fiscais que foram concedidos com prazo certo e com onerosidade, e as empresas elas têm o direito adquirido a esses benefícios até o prazo final, que é justamente 31 de dezembro de 2032, conforme a Lei Complementar 160 de 2017. Por conta disso, essa transição era necessária. Por quê? Porque se o contribuinte tem esse direito de ter esse benefício até o final de dezembro de 2032, se fosse revogado de imediato o ICMS, entrasse o IBS, o IBS vai substituir o ISS e o ICMS, então as empresas teriam que ser indenizadas. E elas serão mais só, como o ICMS só vai gradativamente desaparecer a partir de 2029, 10% em 2029, ICMS e ISS. 10% em 2029, 20% em 2030, 2031, 30% e 40% em 2032. E em 2033 aí desaparece 100% o ICMS e ISS, e aí começa integralmente o IBS. E nesses anos anteriores também vai acrescentar o IBS 10%, 20%, 30% e 40%, respectivamente, a partir de 2029. Então, como as empresas têm benefícios fiscais, a grande maioria das grandes empresas tem benefícios fiscais em todos os estados do Brasil, a partir do momento que diminui o ICMS, que elas têm benefício, e acrescenta o IBS sem benefício, elas terão um prejuízo. Com certeza. E esse prejuízo vai ser arcado pela União e não pelos estados. Entendi. Então, existe um fundo de compensação de benefícios fiscais. Aí foi falado sobre, eu falei um pouco sobre o fundo de compensação de benefícios fiscais, que é um grande, nós temos um grande receio, porque a União é que vai fazer esse pagamento e ela que vai administrar, ela que vai analisar os pleitos dos contribuintes, e os estados não participarão dessa análise. Os estados concederam os benefícios, mas não participarão dessa análise. Por quê? Porque os recursos da compensação são oriundos dos cofres públicos federais, no caso a União, que vai pagar. Mas eu tenho muito receio, porque existe um aspecto da onerosidade. Quem vai analisar isso é a União, e se eles acharem que não existe onerosidade no benefício, eles não vão fazer essa compensação. O que é que vai acontecer? Os contribuintes vão entrar na justiça e muito provavelmente elegerão também os estados que concederam os benefícios no polo passivo de uma ação, uma ação de compensação, enfim. E aí os estados terminarão tendo prejuízo também, na minha opinião. Então, isso é um assunto que é muito preocupante. Delicado, né? Além disso, eu falei sobre a questão do ICMS, que será extinto em 31 de dezembro de 2032, e haverá, nesse caso, acúmulo de crédito.
Muitas empresas já têm acúmulos de créditos do ICMS por conta da não cumulatividade. Muitas vezes as empresas elas não conseguem absorver todos os créditos. Isso é um problema que existe. O ICMS não é imposto totalmente não cumulativo, porque existem algumas restrições ao crédito. Por exemplo, no crédito, quando se adquire para uma máquina, por exemplo, para o seu ativo imobilizado, as empresas só têm o direito de tomar esse crédito em 48 meses. Então, a partir do momento que no dia 31 de dezembro eles tenham esse tipo de crédito, aí vai ser respeitado esses 48 meses. Mas os outros créditos que as empresas, porventura, tiverem no dia 31 de dezembro de 2032 e forem homologados pelo fisco, o fisco vai ter um ano, segundo o PLP 108, essa é uma norma ainda que está sendo analisada no Congresso Nacional. Tem até um projeto de alterar esse prazo, diminuir de 1 ano para 90 dias, né? Uma emenda, certamente, dos setores produtivos, que o fisco prefere um prazo maior para analisar esses créditos. E aí, a partir do momento que esses créditos forem homologados, eles vai haver a possibilidade de compensação desses créditos do ICMS serem compensados com o futuro IBS. Mas essa compensação será em 240 meses. Então, há uma reclamação generalizada, né, dos setores econômicos, porque vai demorar muito para compensar. Pelo menos essa compensação vai ser feita, atualizada pela inflação, o que não acontece hoje. Hoje em dia existem créditos escriturais, né, as empresas acumulam esses créditos, não conseguem absorver, tem muita dificuldade, porque esse crédito ele não pode ser transferido para terceiro. O crédito que é passível de transferência a terceiro é o crédito de exportação. Mas esse crédito não é passível de transferência para terceiros, as empresas acumulam esses créditos e muitas vezes têm muita dificuldade de absorvê-los. Perfeito. E aí eu já ia perguntar os pontos de atenção, você já trouxe essa pauta. Agora, trazendo um pouquinho do Congresso, você comentou, né, que acompanha o projeto Mulheres no Tributário desde do seu nascimento, né, digamos assim, há 3 anos. 3 anos. Faz pouquinho tempo, mas já tomou uma proporção muito grande, né? E hoje tá no primeiro congresso, é muito marcante, né? Trazer tantos homens e tantas mulheres com mentes brilhantes e trazendo essa pauta para reflexão mesmo, para que a gente ainda mude muitas leis complementares que ainda estão sendo desenvolvidas, muitas pautas que ainda podem ser ajustadas, né? Então, trazer esse ponto da mudança, da transição do ICMS também é muito importante para as pessoas entenderem o impacto nas empresas. E como você está na linha direta, muitos não têm essa visão, né? Então eu acho que essa troca foi muito rica. Muito bom. Com certeza. Inclusive, elas participaram ativamente no Congresso Nacional. Eu também fui a várias audiências, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, e eu acompanhei que elas participaram brilhantemente, dando muitas sugestões interessantes, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Com certeza, elas conseguiram aperfeiçoar os projetos, né? No caso, a minuta inicial foi feita pelos auditores, né? Na verdade, do auditores estaduais, municipais e federais, né? Com a supervisão da CERT, Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, comandada brilhantemente por Bernarda Pi. E essas minutas foram protocoladas no Congresso Nacional, e aí as mulheres do tributário atuaram brilhantemente, participaram de várias comissões, várias audiências públicas, e foi muito importante, muito relevante o trabalho de vocês. Sensacional. Parabéns. Antônio, gostaria muito de agradecer, primeiro, por ter agregado tanto na mesa de hoje, ter feito tantas mulheres e homens refletirem sobre esse ponto que é tão importante, e por você participar hoje conosco, né? A gente consegue divulgar um pouco mais essa informação. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estou à disposição sempre. Obrigada.